Essa aqui é uma potra que ela tá no 5º dia de doma. Toda a sequência de doma dela vai estar aqui no canal. E como vocês podem ver, ela tá tranquila com o redondel. Por isso que eu posso entrar aqui com a minha filha, porque ela já, embora ela não tenha permitido que eu encoste nela ainda, ela já entendeu os comandos, ela já sabe o que eu espero dela e ela já não tem medo. Ela só ainda não confia em mim, não permite que eu me aproxime. Então isso é uma boa potra para eu mostrar para vocês como começar a doma, como se comunicar no redondel, porque ela não tá nem domada e nem tá ainda naquela parte inicial de estar brigando comigo e de estar com medo comigo. Então, quando a gente quer se comunicar no redondel com o cavalo, a gente quer que o cavalo primeiramente respeite a nossa liderança, o nosso comando. Ela já passou por isso. A primeira coisa é então respeitar meu comando. Qual é o primeiro comando no redondel? O primeiro comando no redondel é pro animal seguir a direção que eu desejo. E esse comando eu vou dar me alinhando a Esse comando eu vou dar me alinhando à garupa do animal. Então, quando eu me alinho à garupa dela e toco, ela vai para frente. Quando eu me alinho à paleta dela e toco, ela para ou ela vira para outro lado. Então aqui, ó, eu quero que ela vá seguir para esse mesmo lado aqui para a esquerda. Ela já tá indo. Então eu vou fazer ela parar, ó. Olha só. Eu me alinhei com a paleta dela, ela já quis virar, já virou. Por quê? Porque ela já entendeu isso e ela é um animal que ainda é chucro. Então, o mínimo movimento que eu faço aqui dentro, ela responde a esse movimento. Então agora eu quero tocar ela para frente, para outro lado. Então eu chego aqui na paleta dela e eu vou dar o comando para que ela saia para frente. E eu gosto de usar, como o Monty Roberts ensina, as mãos como se fosse garra. E essa mão me ajuda a direcionar. Se eu quero empurrar ela para aquele lado, eu uso essa mão da garupa dela. Se ela tiver virado para o outro lado, então aí eu vou usar a minha mão direita. Sempre usando a mão que aponta para a garupa dela. Então eu me alinho com a garupa dela, levanto essa mão e dou o comando de voz. E espero que ela responda. E agora, aqui dentro, eu vou acompanhando ela. Então, aqui dentro, agora que eu estou dando para ela uma direção e uma velocidade, eu quero que ela mantenha essa direção e essa velocidade. E como eu vou fazer isso? Eu vou me manter aqui atrás da garupa dela, caminhando devagar. Se ela quiser mudar para o outro lado, eu simplesmente toco, fecho ela aqui para ela não voltar para trás, não trocar o lado e faço ela seguir nessa direção. Se ela quiser galopar, eu entro na frente dela e faço ela trocar de direção para interromper o galope dela. Como é que eu faço o animal trocar de direção, então? Como vocês viram aí, é quando eu me coloco na frente da paleta dela. Quando você se posiciona à frente da paleta dela, ela troca de direção. Ó, ela parou. Vocês viram? É um animal bom pra gente ensinar essa questão do redondel, porque ela não tá nem brigando tanto comigo, como no primeiro dia eles brigam muito para respeitar o seu comando. E ela também não tá nem submissa totalmente. Ela tá ao meio termo, ela briga e ela corresponde de uma maneira boa para explicar. Então aqui, eu dei o comando para ela se manter nessa direção. Eu quero que ela se mantenha na mesma direção e na mesma velocidade. Como vocês viram, ela já está fazendo bem isso. Se o animal pensar em parar, eu toco ele para frente. E se ele pensar em aumentar a velocidade, eu troco a direção dele. Faço ela ir para o outro lado, chamando a atenção dela. E aqui o que eu espero? Eu espero aqui no redondel que ela me dê os sinais de que ela está disposta a seguir a minha liderança. Até o sinal que ela está disposta a seguir a minha liderança, o primeiro, o último na verdade, é esse aqui, quando ela começa a abaixar a cabeça. Esse é um sinal de que ela está disposta a ser submissa a mim. Mas antes de chegar nesse sinal, a gente precisa se atentar a outros dois sinais. O primeiro sinal que você vai ver que se o animal está prestando atenção em você ou não, é a orelha. Eu olho a orelha de dentro dela. Vocês estão vendo que a orelha de dentro dela está fixada em mim todo esse tempo. Isso significa o quê? Que a atenção dela está voltada para mim. No começo, alguns animais não vão ter isso. Então, conforme você vai aqui cobrando e exigindo ele, ela vai aí entendendo que você é o líder aqui dentro e ela começa a ficar atenta ao seu comando. Igual ela está agora. Ela está totalmente atenta. Essa orelha de dentro dela nunca sai de mim. A orelha de dentro fixa em mim e a de fora está prestando atenção no ambiente. Esse é o primeiro sinal de que o animal está prestando atenção em você. O segundo sinal que a gente quer, que um cavalo tem aqui dentro, é o sinal de relaxamento. E esse sinal é quando o cavalo começa a mastigar.
Isso mostra, é uma forma do cavalo falar pra gente que é um animal que come grama, que ele não é um animal predador. Então é como se ele estivesse querendo usar um sinal apaziguador. É como se ele estivesse dizendo que ele quer ter paz com a gente, de que ele não é um animal que vai fazer mal pra gente. E aí o terceiro sinal, então, depois desses dois primeiros, é quando ela começa a baixar a cabeça. Isso está dizendo que ela entende o meu comando, entende que eu sou o líder aqui dentro e que ela está disposta a corresponder à minha liderança. Antes da gente ter esses três sinais, eu não gosto de deixar o animal parar. Então, quando eu quero que ela pare, eu dou o comando de voz, que ela já entendeu, e eu paro à frente da paleta dela. E aí o animal para. Lucas, e se o animal não parar? Às vezes o que pode acontecer é o animal mudar de direção, porque ele é muito parecido com outro comando de mudar de direção. Como é que eu gosto de diferenciar esses dois comandos para o cavalo? Por isso que sempre quando eu estou dando um comando para um cavalo seguir uma direção, eu uso as minhas mãos. Então, se eu quero que o animal vá para a esquerda, essa mão aqui joga ele para a esquerda. Se eu quero que o animal vá para a direita, essa mão aqui joga o animal para a direita. Assim eu diferencio do comando de parar. O comando de parar ele é um ou e eu me posiciono na frente da paleta dela. Eu não estou dando nenhum comando com as mãos. Então o animal percebe isso. O animal percebe isso e ele começa a entender a diferença dos comandos. No primeiro dia, você vai ter que meio que obrigar o animal a seguir você. Você vai ter que realmente ser líder nesse espaço. Até que esse animal entenda os comandos e queira seguir, é outro processo. Cansou? Não, tô pensando o que eu vou falar. É. O que eu quero aqui no primeiro dia é que o animal ele respeite os meus comandos e essa é a primeira parte. A primeira parte é ele tem que respeitar a direção e a velocidade que eu coloco ela e ela não pode sair dessa direção e dessa velocidade até que eu permita. Isso é o que eu espero no primeiro dia. Como vocês viram, eu já tenho isso dela. Ela já respeita meus comandos. Então ela mantém a mesma direção e a mesma velocidade. Bom, pessoal, hoje é o quinto dia de doma. O que eu espero hoje é o mesmo de ontem, é o mesmo do primeiro dia, do segundo dia. Que ela deseja estar perto de mim.
Quer saber o que é mais difícil na doma? Ter que lidar com sua impaciência, com seus pecados, defeitos de personalidade. Esse, sem dúvida, é o mais difícil, não são os animais. No mundo a gente descobre quão impaciente, quão ruim a gente é. Ela não tem a obrigação de me aceitar. Ela não tem a obrigação de desejar me seguir como líder. Um bom líder, tudo que ele pode fazer é inspirar os outros a segui-lo. Nada mais, eu não posso forçar ninguém. Se eu estiver forçando alguém ou esse animal a me seguir, eu não estou sendo líder. E são nesses momentos onde a impaciência, né, o orgulho fazem você ter a vontade, me fazem ter a vontade de simplesmente pegar um laço e laçar ela, como eu já fiz com outros animais que não me aceitavam. Teve uma égua que testou minha paciência por quase 30 dias. Eu fui e lacei ela. Você acha que ela me aceitou depois de laçar? Não me aceitou. Ela continuou brigando comigo. E ela não me entregou tudo que ela tinha. Porque eu nunca dei eu dei oportunidade, mas eu não permiti que ela, até o final, levei esse conceito de não obrigar o animal a nada. Inspirar ele, dar a oportunidade dele de seguir ou não.